O listening, gente, ele faz parte da sua base. O que que é a sua base? Você já me ouviu falando de base aqui? O que que é base? A base são duas habilidades que você tem na língua: o listening e o reading. Esses são a sua base. Todo o resto do idioma deriva daí, da sua base. Se você não tem uma base forte, uma base sólida, não dá para você fazer muita coisa a partir daí. Pensa aqui comigo. Você já viu? Já viu? Nessa live aqui eu vou te ensinar a melhorar o seu listening para o teste do IELTS. Ó, seguinte, hoje nessa live aqui eu vou solucionar um problema de vocês que é muito latente, um problema que ele persiste. Várias e várias vezes eu escuto isso, que é: Simon, como que eu melhoro o meu listening para o teste do IELTS? E aí aqui eu já vou falar com você. Você tem esse tipo de problema? Acontece com você? Você trava ali no listening, você entende só o contexto? Como é que é para você? Você é desse tipo de pessoa? Você, eu entendo pelo contexto, mas você não consegue pegar 100% do que está sendo falado. Então hoje eu vou te ensinar como que você vai solucionar isso, tá? Na parte da manhã, eu fiz uma outra live de aquecimento em que eu te mostrei como que você melhora o seu vocabulário através da exposição guiada do reading. Nessa aqui, eu vou te mostrar como que você melhora o seu listening para o IELTS através da exposição guiada na parte do listening, tá? A exposição guiada, se você não sabe, é um método de exposição ao idioma em que você usa o idioma, ao invés de simplesmente ficar estudando o idioma, tá? E é isso que eu vou fazer com você aqui hoje. Ó, eu já quero começar te dizendo uma coisa aqui, ó, de cara. Geralmente as pessoas confundem o seguinte, elas confundem escutar coisa em inglês com treinar listening para o IELTS. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Escutar coisa em inglês é apenas uma atividade mecânica, que você tá ali escutando o que está acontecendo em inglês. Agora, o treino de listening para o IELTS é diferente. Sabe por quê? Porque treino é repetição com intenção. Você está repetidamente se expondo ao idioma com a intenção de perceber aquilo que você está fazendo. Então, o treino de listening, ele é algo muito mais poderoso e específico do que apenas você ficar escutando inglês ali, tá? Por que é importante, né, você treinar o listening do IELTS? Presta atenção. Não é importante, é essencial que você treine o seu listening para o IELTS. Não é só importante. Simon, eu sei que é importante. Não, não é importante. É essencial, é fucking importante isso aqui, tá? Por quê? Sem o seu listening apurado e treinado para o teste, você vai ser um perdido lá na hora das questões. Você não vai conseguir pegar as questões e pegar as respostas, tá? É isso que vai acontecer com você. Você pode ser até capaz de conseguir entender o que o examinador está falando com você, mas você não vai conseguir responder. Você pode ser até capaz de entender o que está acontecendo na prova do listening, mas você não vai ser capaz de pegar as respostas. Então, cuidado, cuidado. Aquele negócio de eu entendo pelo contexto, aqui não funciona. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer entender pelo contexto ou você quer acertar a questão na hora do listening? O que você quer? Se você só quer entender pelo contexto, talvez essa aula aqui não seja para você. Porque essa aula aqui é para eu te ensinar você pegar as questões na hora do listening, você trabalhar o seu listening para ele melhorar para o IELTS. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? O que acontece se você não faz isso aqui que eu vou te falar hoje, que é a exposição guiada do listening? Presta atenção, eu vou beber água aqui porque o dia inteiro falando, né? A primeira coisa que vai acontecer com você é, se você não vai treinar a exposição guiada da forma que eu vou te falar aqui, você vai ficar essa pessoa que é o eterno entendedor de contexto. É o eterno entendedor de contexto. Você fala inglês? Eu entendo pelo contexto. Você conseguiu entender que ele falou? Entendi pelo contexto. Você vai ser o eterno entendedor de contexto. Qual que é o problema disso? O problema é que na hora do IELTS, saber o contexto não te faz acertar a questão. Você tem que saber exatamente qual é a resposta que você vai colocar ali. Então, ser um eterno entendedor de contexto não serve aqui no IELTS. Você tem que saber resolver a questão.
Senão você não vai conseguir entender o que o examinador fala, você não vai conseguir entender o que é para fazer no teste, se bobear, você não vai conseguir nem entender as instruções do teste. Lá no teste do listening, você sabe que você vai ser submetido a um áudio de 30 a 35 minutos, depende do áudio ali, mas você vai ficar ouvindo um áudio que tem ali de 30 a 35 minutos. E durante esse áudio, você vai ter que responder a 40 questões. E aí, enquanto o áudio vai rolando, você está recebendo instruções. Vai falando assim, ó, agora você vai responder das questões 1 a 4. Aí você vai lá e vai cuidar delas. Depois, lá para frente, fala assim, ó, agora você vai resolver as questões de 11 a 17. E aí você vai cuidando delas. Mas se você não tem o listening apurado com essa técnica aqui da exposição guiada, você não vai nem conseguir pegar as instruções. Provavelmente, você vai ser um eterno entendedor de contexto, tá? Então, cuidado, cuidado. O benefício maior que você vai desenvolver ao praticar a exposição guiada com isso aqui que eu vou te mostrar hoje, é que você vai desenvolver a sua capacidade de entender melhor. E quando eu digo entender melhor, é entender mesmo, não é pegar o contexto, é entender. E de conseguir responder as questões na hora do teste, que é o que você quer. Na hora do teste do IELTS, você não quer só entender melhor, você quer acertar a questão, que é o que importa, né? Então, presta atenção nisso. Outra coisa que acontece quando você pratica a exposição guiada, né? Isso é muito bacana, porque quem já viu algumas lives minhas de simulado de speaking, eu vou lá e falo com os alunos quando eles falam de pronúncia, né? Eles pronunciam alguma palavra errada, eu vou lá e corrijo eles. Aí eu falo assim, ó, você vai pronunciar desse jeitinho aqui que eu falar com você. Aí eu vou lá e escrevo a palavra, entre aspas, da forma que é pra pessoa digitar. Você já viu eu fazendo isso? Escreve aqui embaixo pra mim, se você já me viu fazendo isso alguma vez. Eu tô lá na live de simulado, aí a pessoa falou uma palavra errada, eu falo assim, ó, fulano, vou te corrigir nessa palavra aqui. Como que você fala isso aqui, ó? Eu vou lá, escrevo entre aspas e falo, pronuncia desse jeito aqui. Quem já me viu fazendo isso? Naquele momento, o que eu tô fazendo com você é fazendo uma transliteração da fonética inglesa para o português, para que a pessoa que está ali sendo ajudada consiga entender como que é para pronunciar aquilo ali. Nessa hora é o que eu estou fazendo, uma transliteração da fonética da língua inglesa para a fonética da língua portuguesa. Que aí entra na sua cabeça, você, então é assim que eu vou pronunciar esse negócio. E isso que eu faço ali. E aí a vantagem de você praticar a exposição guiada do listening, igual eu vou te ensinar aqui hoje, é que você já vai desenvolver o seu listening, já vai desenvolver o seu inglês com base na fonética. O que isso faz na sua vida? Significa que você vai aprender o inglês da forma que ele é falado de verdade, e não da forma que você está lendo ele nos seus livros de gramática. E isso aqui muda o seu jogo. Isso aqui muda o seu jogo. Não só na hora de você falar, mas na hora de você entender. Vou te dar um exemplo. Quando você chega lá em Minas Gerais, tem alguém de Minas Gerais aqui? Tem algum outro mineiro aqui? Quando você chega lá em Minas Gerais, eu fico pensando na pessoa que está aprendendo português, né? Ela chega lá em Minas Gerais, aí se ela aprende da forma que a gente aprende no Brasil, estudando gramática, só fica lá lendo o texto de gramática, aí tá escrito lá assim, aonde você vai? Aí ela chega lá em Minas Gerais, o que ela escuta? Onde você vai? Onde você vai? É isso que acontece. Ou então ela chega lá em Minas, na casa de algum mineiro, ela vai comer um frango caipira? Não. Ela vai comer um frango caipira. Frango caipira. Quem não conhece um mineiro aí que fala assim, ó, olha pra você ver. Ao invés de olha para você ver. É olha pra você ver. O que isso significa? Significa que a forma falada da língua é diferente da forma escrita. E se você passa sua vida inteira só lendo os livros de gramática, como que você acha que vai ser a noção do inglês na sua cabeça? Vai ser baseado naquilo que você passou sua vida inteira fazendo. Então, quando você volta o seu olhar, quando você fala, tá bom, eu vou abrir a minha mente agora para a exposição guiada. Quando você abre esse espaço e dedica a sua preparação na exposição guiada, você vai receber o conteúdo da forma que ele realmente é usado pelos falantes da língua. E isso faz com que você seja um candidato muito mais valioso na hora do teste do IELTS, porque você vai ser capaz não só de entender, porque você está entendendo o inglês da forma que ele é falado, como também sendo capaz de falar da forma que ele é falado. Faz sentido isso aqui para vocês? Até aqui onde que a gente está? Só para eu saber se vocês não estão perdidos na vida aí, hein?
seguinte. Aí você fala assim, tá bom, Sam, entendi então, mas eu ainda tenho uma dúvida aqui. O que vale mais para eu poder treinar o meu listening? Eu ficar fazendo simulado do IELTS ou eu ficar ouvindo as coisas? Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. O que vale é você praticar a exposição guiada. Você vai treinar o seu listening praticando a exposição guiada da forma que eu vou te falar aqui. Simulado é algo que não é para você ficar fazendo toda hora. Se te falaram isso, eu sinto em te informar. Simulado não é algo que é para você ficar fazendo toda hora. Pensa aqui comigo. Não sei se você já fez algum concurso na sua vida, se já prestou algum concurso na sua vida. Se você não estuda a matéria do concurso, adianta você ficar repetindo a prova do concurso? Claro que não. E também se você só estuda a matéria do concurso, adianta você fazer a prova? Adianta você não fazer a prova, só ficar estudando a matéria? Claro que não. São as duas coisas em conjunto. Então, nesse momento aqui que você vai treinar a exposição guiada, você não vai preocupar com simulado. Você não vai ficar preocupado com o simulado agora. E você também não vai ficar preocupado em simplesmente ouvir as coisas, porque eu já te falei lá atrás que ouvir coisa em inglês é diferente de fazer exposição guiada. É totalmente diferente, tá? Então, cuidado com isso aí. Se você tem na sua preparação, né? Se você tem um método que contemple a exposição guiada e o treino de técnicas, aí sim, beleza, você está no caminho. Mas se você está tentando só ficar fazendo simulado ou só ficar ouvindo as coisas, vai dar ruim, beleza? Vamos lá. Qual o momento que você começa a fazer a exposição guiada? Dessa forma que eu vou te dizer aqui daqui a pouco. Vou te ensinar aqui as técnicas da exposição guiada do listening. Qual é o momento que você começa, ou que você deve começar? Você fala assim, teacher, eu comecei minha preparação para o IELTS agora. Ou então, vou começar minha preparação para o IELTS agora. Fala para mim, você que está aqui na live comigo. Você que está aqui na live do Instagram, né? Você que está assistindo no YouTube, já está vendo a aula gravada. Você que está aqui na live do Instagram, me fala aqui. Você já está na preparação do IELTS ou você está começando agora? Escreve aqui para mim, quero saber. Para eu te falar qual é a hora de você começar a praticar a exposição guiada. Escreve aqui para mim. Você já está na preparação ou você vai começar ela agora? Me diz aí. Que calor, hein? Ó, deixa eu ver lá, ó. Évila Ramalho tá falando que... A Évila tá falando que vai começar a preparação agora. O William ali falando que já está na preparação, ó. O Lucas Gonçalves também, já tá. O Mike Salles ali, ó. Estou começando agora. A Raquel ali, ó. Começando agora também. O Wellington, vou começar. Beleza. Então presta atenção aqui, ó. Qual é o momento para você começar a praticar a exposição guiada da forma que eu vou te dizer aqui? Assim que você começar a sua preparação. Ou seja, se você já está na sua preparação e não está fazendo a exposição guiada, você já está errado. Porque você já está na preparação. E você deve começar a exposição guiada do listening quando você quando você começa a sua preparação, tá? A consistência é o que vai trazer o resultado que você quer aqui. O nome do jogo aqui que você vai brincar é consistência. Não precisa falar, eu vou ter que ouvir 10 horas por dia. Não é isso. É você ser consistente, tá? É consistente. A consistência é o que vai trazer o resultado aqui para você, tá? Olha lá deixa eu ver, Lucas falando ali, ó, já sou seu aluno. Aí, ó, o Lucas já tá lá, ó, caprichando na exposição guiada. Muito bem, cara. O listening, gente, ele faz parte da sua base. O que é a sua base? Você já me ouviu falando de base aqui? O que é base? A base são duas habilidades que você tem na língua: o listening e o reading. Esses são a sua base. Todo o resto do idioma deriva daí, da sua base. Se você não tem uma base forte, uma base sólida, não dá para você fazer muita coisa a partir daí. Pensa aqui comigo. Você já viu, né? O que acontece quando você não constrói uma base sólida no prédio? Você vai construir a casa cai. Você vai construir o prédio cai. Em contrapartida, por outro lado, quando você tem uma base sólida, robusta, você pode tocar ali 10, 50, 30, 80, 90, 100 metros. Ou então igual lá o Burj Khalifa. Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, 154 andares. Pensa o que é a base de um prédio daquele, lá em Dubai. A base é o início de tudo seu aqui. E o listening faz parte da sua base,
tá? Listening e reading. O reading, eu já te ensinei como que você vai fazer a exposição guiada dele lá na live de manhã. O listening, eu vou te ensinar aqui agora, tá? Antes, eu quero te dizer o que eu vejo as pessoas mais errando na hora de começar a treinar o listening aqui. E são 2 erros. Presta atenção para ver se você não está fazendo algum deles aqui, tá? São 2 erros. O primeiro é só ficar ouvindo as coisas por ouvir. Isso aqui é o que a maioria esmagadora das pessoas faz. Quem aqui, ó, fala aqui, quem aqui já escutou série, podcast, rádio, filme? Quem aqui já fez isso? Provavelmente quase todo mundo aqui já fez isso. Mas ouvir só por ouvir ali não é a forma certa. Tem coisas para você fazer aqui, igual eu vou te mostrar na exposição guiada ali daqui a pouco. Ouvir por ouvir é um erro, tá? Segundo erro que eu mais vejo as pessoas fazendo aqui é ouvir as coisas erradas. Ouvir as coisas erradas. Eu vou te dar 2 exemplos aqui de coisas erradas. E presta atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer um disclaimer aqui. O que é um disclaimer? Eu vou dar um aviso antes. Vou fazer uma ressalva. Isso que eu vou te falar, na minha opinião técnica, você não deve fazer na hora de praticar o seu listening para o IELTS. Mas não significa que são coisas imprestáveis, tá? Você pode até aprender outras coisas. Mas para treinar o seu listening do IELTS, não. Primeira coisa, música. Ah, Simon, você tá falando que não é pra eu escutar a música nunca mais. Pelo amor de Deus, olha o que eu acabei de falar. Eu não disse que não é bom. Eu disse que para treinar o seu listening do IELTS, não é. Por que música para fazer exposição guiada não é uma coisa boa? A música, ela é muito baseada na melodia. Então, o autor da música ali, na hora que ele está escrevendo, na hora que ele está compondo, ele faz a batida combinar com a letra da música. Então, às vezes, eles vão pegar uma sílaba de uma palavra, cortar ela e jogar ela lá na outra melodia, na outra estrofe, para que rime. E aí você perde aquilo ali se você não está 100% antenado. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se eu falar com você aqui, ó, o que é dangerous? Dangerous em inglês. Alguém sabe? Dangerous. Escreve aí. Se eu falar assim pra você, ó, deixa eu ver aqui, ó, Félix. Se eu falar Félix, você sabe o que é dangerous? Se eu falar aqui, ó, Kathleen. Se eu falar com você, o que é dangerous? Você sabe o que é dangerous? Escreve só assim, ó, sim ou não. Escreve só isso, pra eu poder saber. Escreve só sim ou não. Sei ou não sei? Escreve aí. Olha lá, a Ângela já falou, é perigoso. Vamos ver. Escreve aí, eu quero ver. Vocês têm que participar aqui comigo aqui para o negócio ser melhor. Olha lá, a Raquel falando que não sabe. O William também não. Não. A Kathleen também não. Vamos planejar 2023. Também não. Pois é. Agora, deixa eu falar para você. E se eu virasse para você e falava dangerous? Você sabe o que é dangerous? Olha lá, ó. Bruiser sabe, o Wellington falou ali, dangerous. A Kathleen também, ó, eu sei o que é dangerous. A Márcia também, dangerous. Então, quando eu falei dangerous, você ficou talvez meio na dúvida, né? Por quê? Esse dangerous é uma parte de uma música. Já ouvi falar naquela banda Imagine Dragons? Eu, inclusive, gosto muito deles. Já fui até no show deles aqui no Canadá. A música chama Whatever It Takes. Depois você procura lá pra você ver. Aí a música tem uma parte que fala assim... Tripping in the world can be dangerous. Dangerous, que é você ficar tropeçando ali no mundo, é perigoso. Ao invés de ele falar dangerous, que é a pronúncia padrão, existem variações, mas é a pronúncia padrão, ele falou dangerous. Por quê? Porque ele estava rimando com a estrofe anterior, que era follow too fast to prepare for this. Tripping in the world can be dangerous. Ele quer rimar com a estrofe anterior. Ele não está preocupado com a pronúncia clara ali naquele momento. Conseguem perceber isso aqui? Então, estudar com música é um negócio que é possível, só que você tem que ter muito cuidado com esse trem. Você tem que fazer um estudo muito bem detalhado para você não cair nesse erro, tá? Então, música para treino de listening do IELTS, não recomendo. A não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo e como que você está fazendo aquilo ali. Beleza? Ó, o William já até falou assim, ó. Pois é, aquele momento, aí vocês falam, é o momento da realização.
Vamos lá. Segundo exemplo aqui de coisa que não é boa para você treinar. Esse aqui eu acho que muitos de vocês vão cair aqui, hein? Acho que muitos de vocês já fizeram isso aqui. Que é ouvir coisas erradas em sentido de podcasts pequenos. Quem aqui nunca ouviu aquele podcast lá? BBC 6 Minutes. BBC 6 Minutes. Quem já ouviu isso aí? Escreve aqui, fala aqui se você já ouviu. Pode assumir. Assume que eu sei que você já ouviu isso aqui. BBC 6 Minutes. É ruim esse podcast? Não. Mas ele é bom pro IELTS? Não. Para você treinar o seu listening do IELTS? Não. Você precisa de algo mais denso. Mais denso. Pensa aqui comigo, ó. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu, Simon, de janeiro do ano passado, janeiro de 2022, até o final do ano passado, né? Eu perdi 41 quilos. Estou no processo de emagrecimento, ainda tem muito para andar, mas eu perdi 41 quilos. E aí, deixa eu te perguntar aqui, ó. Para pessoa que está fazendo dieta, comer alface é bom? Olha minha pergunta, é bom? É uma coisa saudável? É bom para quem está fazendo dieta comer alface? Sim, certeza absoluta que comer alface é bom. Agora me responde, é o suficiente para poder emagrecer? Não, nem de longe. Então, quando eu pego podcasts, rádios, que nem esse do BBC 6 Minutes, eu falo que eles são folhas de alface. É bom, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, tá? Então, cuidado com isso aqui, para não pegar material errado. O treino de listening que funciona, ele precisa acontecer de uma forma mais profunda. Você vai ver aqui, eu vou te falar como você vai fazer a exposição guiada, aplicar a técnica aqui é mais profundo. Não dá para você só ficar ali com coisa curtinha ou música, não. Senão ia ser fácil demais, né? E se fosse fácil demais, todo mundo passava no IELTS. Então vamos lá, presta atenção aqui, eu vou explicar como que você vai fazer, tá? Vou explicar como que você vai fazer. Você tem duas técnicas para aplicar aqui na exposição guiada do listening. Se você estiver anotando aí durante a live, anote isso que eu vou falar agora. Você tem duas técnicas para aplicar aqui na exposição guiada do listening. O bombardeio e o resgate. Aí quem estava assistindo a live anterior lá da exposição guiada do reading fala assim, mas Simon, lá no reading também não tem bombardeio e tem resgate? Sim, exatamente. Só que o bombardeio e o resgate aqui do listening é um pouco diferente. O que é bombardeio? O bombardeio é o ato de você bombardear o seu cérebro com informações. Você vai ficar exposto ali com informações. Aí, presta atenção. E como que eu cheguei nisso, né, do bombardeio? Eu vou explicar para você que talvez você não escutou na live de manhã. Quando eu estava na minha preparação para o IELTS, eu tive a sorte, na verdade, de ter um mentor que ele trabalhava para o Serviço de Inteligência Britânica, no ramo lá de línguas, né? E ele ajudava outros servidores do Serviço de Inteligência a desenvolver o idioma deles para eles conseguirem fazer as missões ou infiltrarem onde eles precisavam, né? E aí ele falava assim comigo, you have to bombard your brain. Ele tinha uma voz assim, né? You have to bombard your brain. O que é isso? Você tem que bombardear o seu cérebro. Pensa que ó, o bombardeio de uma guerra ali, ó, não para. A mesma coisa é aqui no listening do IELTS, tá? O que você vai fazer na exposição guiada aqui do listening? Você vai bombardear o seu cérebro com informações. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer esse bombardeio? Existem duas formas para você poder fazer o bombardeio. Lembra que eu falei lá atrás que só ficar ouvindo não adianta? Pois é, existem duas formas. Anote aí. Uma é o que eu chamo de listening concentrado e a outra é o que eu chamo de listening difuso. Ou listening de atenção concentrada e listening de atenção difusa. Pode chamar assim também. Eu chamo dos dois jeitos, tá? Vou começar pelo difuso, que esse aqui todo mundo não, né? A maioria faz. O que é o listening de atenção difusa? Olha o nome. A sua atenção está difusa. O que é difuso? É algo que está espalhado. A sua atenção está dividida em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você está ali ouvindo um podcast enquanto você está arrumando a casa, arrumando seu quarto, preparando alguma coisa, lavando o quintal do cachorro. Esse é o seu listening difuso. O listening de atenção concentrada, presta atenção aqui. Listening de atenção concentrada é aquele que você vai simplesmente colocar o fone, sentar
e não fazer mais nada. Só prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Esse é o listening de atenção concentrada. E quando eu falo sentar, é para você sentar mesmo, que você deitar, você vai dormir, provavelmente. Então, ó, tem duas formas de fazer o bombardeio. Listening de atenção difusa e listening de atenção concentrada. Qual deles você tem que fazer? Os dois. Os dois. Não é bom você fazer só o difuso e também não é bom você fazer só o concentrado, porque você precisa de volume de conteúdo, volume de material. E aí, presta atenção aqui nisso aqui que eu vou te falar. Ó. E se for surgindo dúvidas de vocês, sintam-se à vontade para poder ir comentando aqui nos próximos comentários da live, tá? Eu vou respondendo vocês aqui. Durante o bombardeio, você tem uma missão, uma coisa para você fazer. Essa coisa que você tem que fazer é ficar exposto. Só ficar exposto. O que isso significa? Significa que você tem que entender? Não. Você só tem que ficar exposto. Significa que você tem que parar para olhar a coisa no dicionário? Não. Significa que você só tem que ficar exposto. Significa que você tem que tentar ficar anotando? Não. Você só tem que ficar exposto. Imagina que, ó, durante o bombardeio da guerra, tem como você ficar prestando atenção em um monte de coisa a não ser sobreviver durante o bombardeio? Então, aqui no listening é a mesma coisa. Sua única missão de vida, enquanto você está fazendo o bombardeio do listening, é ficar exposto. Presta atenção, ficar exposto. Só isso. Depois eu vou falar com você do resgate. O resgate é outra coisa, tá? Então, ó, para recapitular. Évila, aguenta aí que eu já respondo. Para recapitular, você tem que ter o listening de atenção difusa e o listening de atenção concentrada. Os dois. Os dois na sua rotina, tá? O listening de atenção difusa, ele é tão poderoso, né, que você tá ali com a sua atenção 100% nele. Ele é tão poderoso que eu falo que ele vale o dobro do listening de atenção difusa, tá? O listening concentrado, ele é tão poderoso que ele vale o dobro do listening de atenção difusa. Mas presta atenção, não significa que é para você deixar o listening de atenção difusa de lado. Se der para você fazer, faça. Se der para você fazer, faça o listening de atenção difusa. Ah, eu tô pegando um ônibus e vou voltar para casa do trabalho. Faça o listening de atenção difusa. Bota o fone lá e vai escutando. Enquanto você tá mexendo suas coisas, ou se você só fica sentado no ônibus, também vale. Tá? Os dois têm que existir na sua rotina. Beleza? Antes de eu falar do resgate, deixa eu ver aqui. Perguntas de vocês. Ah, Évila. Período de tempo dessa exposição. Évila, isso vai depender da sua rotina. Se você assistir a aula que eu fiz de manhã, não sei se você estava na live de manhã que eu falei da exposição guiada do reading, né? Lá eu dei de exemplo, tá? Como que você ia fazer de exemplo numa rotina de 1h30. E aí eu encaixei a exposição guiada do reading naquela 1h30. Você vai definir qual vai ser a sua rotina. Inclusive, eu já te falo, nessas lives de aquecimento que eu tô fazendo, vai ter uma mais pra frente que é só sobre como criar uma rotina simples para você seguir. Então, fica acompanhando aqui que mais pra frente, nas próximas lives, eu vou falar como que você cria uma rotina se você não tem uma ainda, tá? Mas o tempo de exposição vai depender de quanto você tem disponível dentro da sua rotina, beleza? Carminha Bandeira. Quais melhores fontes? Os podcasts? Vamos chegar lá. Carminha, no final aqui eu vou passar uma listinha para vocês, tá? De recomendação. Vamos lá. Podemos seguir? Beleza. Presta atenção que agora eu vou falar do resgate do listening. Imagina aqui comigo, ó. Lá no bombardeio, né? Durante a guerra, durante um ataque lá no bombardeio. Eles fazem o bombardeio, Depois não vem uma equipe de resgate para tentar resgatar quem sobrou? Aqui é a mesma coisa. Depois de fazer o bombardeio, você pode fazer o resgate do listening. Resgate do listening. Como que é o resgate do listening? Primeiro, qual que é o objetivo, né, de você fazer o resgate do listening? O resgate do listening tem o objetivo de te fazer entender 100% daquilo que você ouviu durante o bombardeio. Olha só o que eu tô te falando.
Olha o que eu tô te falando, vai te fazer entender 100% daquilo que você ouviu se você aplicar a técnica do resgate. Como que você aplica a técnica do resgate? Primeira coisa na sua cabeça, coloque isso aqui na sua cabeça já. Se você for praticar o resgate depois de fazer o bombardeio, você já tem que pegar um material para fazer o bombardeio que tenha legenda ou transcrição. Você vai precisar disso. De novo, se você tem a intenção de fazer o resgate depois, aplicar a técnica de resgate depois do bombardeio, você já tem que pegar um material de bombardeio que tenha legendas ou transcrição. Você vai precisar dele lá no resgate. Durante o bombardeio, você vai só ficar lá, só suportar. Ah, mas não estou entendendo nada. Fique. Você só tem que ficar ali, criatura. Confia no método. Por isso que chama bombardeio. É só você sobreviver no negócio ali. Só fica exposto. Seu objetivo não é entender. Ah, mas é porque tá difícil que eu não tô entendendo. Beleza, você tá certo. Você só tem que ficar ali. Você conseguiu ficar ali? Vamos supor que você tinha ali 30 minutos. Você conseguiu ficar os 30 minutos? Parabéns pra você. Você fez o que você tinha que fazer. Comemore, tá certo. Não se sinta frustrado, não se sinta, ai meu Deus, eu não consegui entender. Para com isso. Para com isso. Eu tô te falando qual que é a técnica que você vai aplicar aqui. Depois que você fez o bombardeio, se você quiser aplicar o resgate, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um trecho que você queira entender 100%. Se você quiser entender tudo 100%, aí você vai ter que fazer resgate com tudo que você ouviu. Mas vamos supor que você queira pegar trechos, porque o resgate ele pode ser feito de maneira esporádica. Ele não precisa ser feito todo dia. Um resgate do listening, tá? Então vamos lá que você vai pegar, vamos supor que tem um momento lá, que você vai dizer, aquele momento eu não consegui pegar o que ele falou. Aí você vai lá, você vai pegar. Vamos supor que seja lá 2 minutos, vai. Você vai pegar, olha o que você vai fazer para aplicar a técnica do resgate. Você vai pegar aquele tempo lá, seja do podcast, seja da série, do filme, do que for. Você vai pegar aquele tempo lá, você vai tocar e ver quanto que você conseguiu pegar daquilo ali só ouvindo. Ah, ainda não peguei nada. Toca de novo, vê quanto você consegue pegar. Peraí, acho que tem uma palavra que eu sei o que é. Volta de novo e vê. 5 vezes pelo menos. Não tem limite. 5 vezes pelo menos. E aí, vamos supor que você ouviu lá as 5 vezes, você conseguiu pegar 60% do que estava sendo falado. Aí, você vai ativar a legenda ou a transcrição, você vai olhar a transcrição e ver 100% do que estava sendo dito. Pegou? Para aplicar o resgate, você vai pegar o trecho que você quer, ouvir ele pelo menos 5 vezes, tentando entender o que é que você está compreendendo ali. E aí depois você vai lá e vai ativar a legenda ou vai olhar a transcrição. E aí você pega 100% daquilo ali que você queria. Beleza? Fechou? Presta atenção. O objetivo do resgate do listening não é aumentar o seu vocabulário. Óbvio que você vai acabar aprendendo uma ou outra palavra ali. Mas o objetivo dele não é aumentar o seu vocabulário igual o resgate do reading. O objetivo do resgate do listening é te fazer entender 100% daquele trecho. Esse é o objetivo do resgate do listening. Beleza? Muito bem. Agora eu vou seguir por uma coisa aqui para vocês. Uma dúvida muito comum é o seguinte: Simon, eu vou usar o que para fazer o meu bombardeio e depois o resgate se eu quiser? Você vai fazer o seguinte. Você vai usar para fazer o seu bombardeio filme, série, podcast, rádio. Rádio vai ser difícil achar uma rádio com transcrição, a não ser que seja um programa gravado, né? Ou um podcast que virou, uma rádio que virou podcast. Aí, beleza. Então, ó, basicamente, podcast, filmes e séries. É isso que você vai pegar de material. E aí você fala assim, posso usar audiobook? Não é assim que você vai me perguntar? Já sei. Posso usar audiobook? E a minha resposta para você é não. Não pode. Sabe por que você não pode usar audiobook para treinar? Então presta atenção. Por que você não vai usar o audiobook? Por que ele não é bom para você treinar o bombardeio do listening do IELTS? O audiobook, ele é um áudio
que é uma leitura de um livro. Alguém pega um livro e vai lá. On the achievement of this progression, whether in jiu-jitsu or in humanity, a pessoa vai lendo para você e você vai ouvindo. O que acontece aqui? A pessoa que está lendo o audiobook, ela tem uma instrução para ler aquele livro com um determinado ritmo, com uma determinada entonação, fazendo as pausas para respirar. A pessoa tem um ritmo ali que ele é programado. Na vida real isso não acontece. Já viu uma conversa de duas pessoas, por acaso, na vida real? É um passando em cima do outro, um interrompendo o outro, corta o outro, vai e volta, erra uma palavra, conserta. Então o audiobook ele não serve para você treinar o IELTS por causa disso. O seu teste do IELTS, ele não é certinho, igual uma leitura de um livro, que a pessoa tem ali o mesmo tom de voz e vai lendo o livro com aquela progressão. Ela está ditando o ritmo. Então o audiobook não é o que você vai ter lá no seu listening do IELTS. Para você treinar o seu listening na exposição guiada, você precisa de conteúdo real. Quando eu falo conteúdo real, é conversa, é alguém falar, tá? Então, não vai usar o bendito do audiobook. Audiobook, eu gosto, gente, de audiobook. Eu escuto, é bacana. Mas para você treinar o seu listening do IELTS, não. Beleza? Não. Outra pergunta que vocês fazem bastante é essa aqui, ó. Simon, eu preciso usar conteúdo britânico? Eu preciso ouvir coisa no inglês britânico? A minha resposta para você é o seguinte: não precisa ser 100% britânico, mas você tem que ouvir inglês britânico, sim. Sabe por quê? O seu teste do IELTS, ele é um teste britânico. Durante o seu teste do IELTS, 95% das vezes você vai escutar inglês britânico. E aí, se eu estou te falando que 95% das vezes você vai escutar inglês britânico, por que você não vai treinar com inglês britânico? Você não precisa gostar, não, você só tem que fazer o que tem que ser feito. Na hora que a gente está treinando para o teste do IELTS, não é muito sobre o que você gosta, é sobre o que você tem que fazer. Né? A gente é tudo adulto, você está preparando para passar no teste do IELTS. Então, eu estou te falando o que você tem que fazer. Não é o que você gosta. Ah, eu não gosto de inglês britânico. Faça sem gostar, então. Ah, mas é chato. Faça sendo chato. Você vai precisar disso aqui. Você tem que chegar no teste do IELTS confortável com o inglês britânico, porque é isso que você vai escutar lá. Tá? Cuidado com isso. Não negligencie essa parte aqui. Não negligencie. Olha lá o Ricardo. Eu gosto do britânico e pretendo viver lá em breve. Boa, time inglês britânico aqui, que eu também gosto. Né? Inclusive, tem o meu sotaque aí já puxado mais para o britânico. Vamos lá. Eu vou falar agora para vocês 3 recomendações de podcast para você aqui. Tá? E no final, eu vou te dizer como que você acha podcast qualquer coisa na sua vida. Para você não vir com desculpinha de que não achou. Ah, eu não gostei daqueles que você indicou lá, então não achei. Para com isso, cria vergonha na cara e fala que você não quis fazer. E não porque você não achou, porque eu vou te ensinar aqui como que você acha podcast qualquer coisa. Beleza? Vamos lá, presta atenção. O primeiro podcast que eu vou indicar para você é este aqui, ó. Luke's English Podcast. Esse aí é simplesmente o fucking melhor podcast que você vai escutar na sua vida até você morrer. É o melhor, tá? Porque ele é muito bom mesmo. É óbvio que eu tô exagerando aqui, mas é porque eu gosto muito, muito, muito do Luke. Gosto muito do podcast dele. Ele já passou de 800 episódios lá no podcast dele. Já faz isso há 13 ou 14 anos, não sei. Então esse aí é muito bom para você pegar e ouvir. Ele fala de várias coisas. Ele fala de tudo, tá? E ele é um professor de inglês também. Vamos lá. O próximo, Desert Island Discs. Desert Island Discs. Esse podcast ele é muito bacana, porque esse aí é aquele que você pode usar quando você estiver cansado. Por quê? O que acontece nesse podcast aí, né? Esse podcast aí, o Desert Island Discs, ele é as pessoas entrevistadas. Eles entrevistam bastante pessoas que são famosas ou importantes, e aí eles fingem um jogo lá. O que é o jogo? A pessoa vai ser mandada para uma ilha deserta, por isso que chama Desert Island, e ela pode levar com ela 8 discos de músicas favoritas dela e 2 livros.
E aí, durante a entrevista, eles vão conversando. Ah, essa música aqui me lembra tal momento da minha vida, que estava acontecendo tal coisa. Aí eles tocam um pedaço da música, deixam a música tocando um pedaço. Então, esse podcast ele é bom para você treinar, porque não fica só aquele negócio. Falar. Ele tem um alívio ali, que tem uma música no meio. Beleza? Ele é muito bacana. O terceiro podcast para você, esse aqui, ó. Esse aqui, antes de eu mandar, eu já vou avisar. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é por causa de nível, não. É por causa do assunto. Esse aqui, eu dei 2 genéricos ali, ó. Esse aqui é para quem gosta de suspense, terror, fantasma, essas coisas, tá? Coisas do lado oculto. Então, esse aí é o segundo, tá? Deixa eu ver aqui, a Gilber Galvão. Qual o nome do segundo? Perdi. Eu escrevi ali, viu, Ju? Volta ali um pouquinho que eu escrevi ele para trás. O terceiro é este aqui, ó. Supernatural. Supernatural. Esse podcast é muito massa. Ele já acabou, eles pararam com ele, acho que foi no ano passado, eles pararam com ele, mas tem muito episódio lá para trás. É excepcional. Para quem gosta, vale a pena. É muito massa. Se você for lá ouvir ele, você me manda uma mensagem depois me falando se você gostou ou não, tá? Ele é muito bacana, eu gosto muito dele. Vamos lá. Agora é a hora que eu vou te falar aqui, ó, como que você... Ah, uma coisa que eu já tenho que dizer na sua cara aqui. Já vou dizer na sua cara. Deixa eu levantar aqui de novo. Eu gosto de vir aqui quando é informação relevante. Não escute podcast sobre IELTS. Não escute podcast sobre IELTS. Sabe por quê? Se você fizer isso, você vai ficar com um listening muito limitado. Por quê? Porque você só está ouvindo vocabulário sobre gente falando sobre o teste. E o teste do IELTS, você não vai ter que ouvir gente falando sobre o teste. Você vai ouvir áudio sobre qualquer coisa. Assuntos gerais. Então é isso que você precisa. Exposição com assuntos gerais. Para com esse negócio, ó, Gilberto Galvão estava fazendo exatamente isso. Para com esse negócio, pelo amor que eu te peço. Vai te prejudicar, tá? Ah, sabe, mas eu gosto tanto. Deixa de gostar. Ou então continue gostando sem assistir, sem ouvir, tá? Pelo menos até você desenvolver uma gama muito extensa de assuntos que você já ouviu de podcast, tá? De verdade. Não faz isso não, porque senão você vai estar focando... Já viu aquelas viseiras de cavalo? Você vai estar assim, ó, você só tá olhando aqui, ó. Você só tá olhando aqui. O teste do IELTS vai te cobrar isso tudo aqui para trás e você só tá olhando aqui. Não faz isso não, tá? De verdade. Olha lá, ó. A Carol Goulart. E podcast sobre esportes. Pois é agora que eu vou entrar aqui nisso aí que eu ia falar. Lembra que eu falei que eu vou ensinar para você como que você faz para procurar podcast sobre qualquer coisa da sua vida? É agora. Anota aí, presta atenção. Isso aqui é para você não falar comigo que não tinha podcast sobre o que você queria, ou que você não achou um podcast para você ouvir. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no Spotify. Você tem Spotify? Você tem Spotify? Se você não tiver, eu vou dar um outro jeito daqui a pouco. Mas se você tiver, você vai entrar lá no Spotify e você vai digitar o assunto que você gosta em inglês. Por exemplo, jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu, eu gosto muito de jiu-jitsu. Aí eu vou lá e digito assim, ó, jiu-jitsu e na frente podcast. Você vai pôr a palavra daquilo que você gosta e na frente você põe a palavra podcast. Jiu-jitsu podcast. Você põe lá books podcast. Você põe lá cakes, se você gosta de fazer bolo, cakes podcast. Você põe lá tables podcast, se você gosta de mesa. Deve ter podcast qualquer coisa. E aí, se você não achar no Spotify, porque se você não tiver Spotify, você vai fazer o quê? Você vai lá no Google. Você vai lá no Google e vai digitar a mesma coisa. O assunto que você gosta e na frente, podcast. Olha lá, ó. Caminhões de transporte em geral. Sabe? Você vai digitar lá, ó. Trucks podcast. Trucks é caminhão, né? Vai lá. Trucks podcast. Se você estiver usando o inglês americano, como é que é truck?
Ah, peguei, hein? Como é que é caminhão no inglês britânico? Lorry, tá? Mas enfim, você vai lá digitar o assunto que você quer e na frente a palavra podcast. Vai aparecer uma lista imensa. Você não tem desculpa de falar que não tinha podcast porque você não achou, tá? Vai aparecer uma lista imensa. Deixa eu ver aqui, ó. Vê, Bruce, os assuntos são difíceis, de política, economia, assuntos atuais, quais os assuntos que temos que nos familiarizar? Ó, presta atenção aqui, ó. Você tem que se familiarizar com o máximo que você puder. É aquilo que eu estava falando ali. Não vai ficar escutando só podcast de IELTS. Então também não vai ficar escutando só podcast daquilo que você gosta. Sou enfermeiro, só quero escutar podcast de enfermagem. Para com esse negócio. Você pode escutar seu podcast de enfermagem, mas você tem que escutar outros podcasts. Outros. O teste do IELTS não vai cair só sobre aquilo ali que você gosta, não. Tá? Então você tem que se familiarizar com uma gama muito grande de assuntos, beleza? Agora, na hora do teste do IELTS, no teste do IELTS em si, não cai assuntos polêmicos, tá? Então não vai cair tema de política, religião, isso não vai acontecer. Mas você tem que se familiarizar com isso tudo aí, beleza? Carminha Bandeira, então 2 fontes, Spotify e Google. Exatamente, vai lá que dá certo, não dá errado não. A Raquel, obrigado, sabe, tá estudando errado. Pois é, eu sei. Eu sei que às vezes vocês têm muita dedicação, vocês são muito dedicados, vocês têm essa vontade de fazer o plano de vocês acontecer. Eu não sei se você quer ir para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, não sei. E eu sei que às vezes vocês têm muita garra para fazer isso acontecer. O que falta é direcionamento. Direcionamento. Eu tenho a sorte de que você está aqui comigo e eu posso te ajudar te dando direcionamento. Falar, não faz isso aqui, faz isso, tá? Então, às vezes, tudo que a gente precisa é direcionamento na vida, que você consegue ir na direção que tem que ir para conseguir aquilo que você quer. Beleza? Uma última coisa. Se você virar para mim e falar, eu não tenho tempo para fazer exposição guiada de listening. Você quer apanhar na cara? É isso que você quer? Para com isso. Essa mentira você conta para qualquer pessoa, para sua família, para seu serviço, para seus amigos, menos para mim. Não tem tempo, não? Você vai acordar meia hora mais cedo. Ou você não dorme. Você só trabalha 100%. Se você fizer isso, você vai morrer dentro de poucos meses. Você vai acordar meia hora mais cedo, ou você vai dormir meia hora mais tarde. Todo mundo tem tempo. A questão é, isso é uma prioridade para você? Se não é prioridade, beleza, aí você faz o que você quiser. Mas todo mundo tem tempo. Seja o rei da Inglaterra, que também é o rei do Canadá, seja nós aqui, pobres mortais. Todo mundo tem 24 horas. A questão é prioridade. Você tem tempo para passar o Instagram lá, rolando, ver o que os outros estão postando? Você tem tempo para deitar no sofá e descansar e não fazer nada? Você tem tempo para tomar café? Você tem tempo para almoçar? Tem, porque isso é uma prioridade para você. Então você vai arrumar um tempo para você fazer essa exposição guiada. Tá? Para com esse negócio, viu? Você pega ônibus, você dirige para o trabalho, por que você não está escutando? Beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Gostaram da live? Já vão me dizendo aqui. Chegamos ao final da live aqui. Já me diz aqui se você gostou da live, se aproveitou bastante aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de vocês. Se tiver dúvida, olha agora, tá? Acho que ficou tudo truncado ali, hein, Ricardo? Eu acho que o que você quis dizer é se no teste do IELTS tem que usar muito o idiom. É isso? Você não tem que usar muito, mas você tem que usar. O seu examinador está esperando isso de você. Beleza? Vem a Bruce ali, ó. Parabéns, top. Adorei, maravilhosa, very nice. Muito bem. Então deixa eu dar um recado para você aqui. Presta atenção. Opa, cadê? Presta atenção. Amanhã de manhã, seja tá ligado que amanhã de manhã vai ter outra live de aquecimento. Amanhã tem mais. E amanhã na live de aquecimento eu vou falar como e onde você vai fazer simulado para o teste do IELTS. Se você estava aí pensando, meu Deus, eu preciso fazer simulado, onde que eu vou fazer simulado, como que eu faço isso? Na live de amanhã, na nossa live de amanhã, vai ser 10 horas da manhã do horário de Brasília, já marca aí. Na nossa live de amanhã, eu vou te falar como que você faz o simulado da forma correta e onde que você acha simulado para você poder fazer, tá? Isso que a gente vai ver amanhã. Deixa eu ver aqui, o pessoal que ainda falou mais alguma coisa aqui. Teacher, daqui a pouco pode falar sobre a pronúncia da palavra podcast. Laerte, bacana você perguntar disso aí. Fica aqui, ó, não vai embora não. Você,
Você que tá aí na live, né? Sem celular, acho que foi ele que perguntou, claro. Vou falar como que pronuncia essa palavra aí, ó. Presta atenção. Essa palavra tem duas formas de ser pronunciada. A forma do inglês americano e a forma do inglês britânico, tá? Presta atenção. Se você tiver um inglês americano, você vai dizer podcast. Podcast, tá? Podcast. Se você tiver um inglês britânico, você vai dizer podcast, que nem eu tô dizendo aqui. Podcast, tá? Você nunca na sua vida nem na sua morte vai falar podcast. Podcast. Não tem nada de pod, tá? É pod. Sempre pod. Podcast, podcast. Beleza? Ricardo Ferreira, você gosta que usa idioms. É isso aí que eu já tava falando. Tem que usar. Jamile, peguei o final, vou assistir tudo para entender sobre exposição guiada. Obrigado, Simon, você é massa. Jamile, de verdade, não deixa de assistir essa live aqui. Exposição guiada é o que tira você do nível que você tá hoje, não importa o seu nível, pode ser nível 0, acabou de nascer, até um nível avançadíssimo, tá? Caminha ali já falando com a Jamile. Jesus, pois não posso perder amanhã de jeito nenhum. Pois é, amanhã vai ser muito massa, tá? No mais, vejo vocês amanhã na próxima live. Cheers!